Meu pai tinha um revólver, naquele tempo era Normal. Né, normal, tinha um 38, guardava na gaveta de meia, na cômoda dele, né? Eu conhecia. Eu tinha feito serviço militar, era familiarizado com armamento, né? Sabia manusear uma arma. E naquela noite de setembro de 77 eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais. Não sei, não tem mais razão. A história de conversão do pastor Augusto Nicodemos. Bora pro vídeo. Então veja só, eu nasci numa família presbiteriana, tá? Mas com 16 anos de idade, eu e mais um grupinho lá da igreja, a gente resolveu cair fora, porque a gente queria ver por que a grama do outro lado da cerca parecia mais verde, né? Sempre assim. Aí a gente abandonou mesmo, né? Deu muita confusão lá em casa, porque minha mãe era uma crente muito, muito fiel, muito comprometida, né? E nessa época, meu pai me conseguiu uma viagem para os Estados Unidos num programa de intercâmbio de estudantes, né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. E lá nos Estados Unidos não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha igreja, nada. Aí minha primeira experiência sexual foi lá. Aí foi maconha, comecei tudo, maconha, cachaça, uísque, né, cerveja, que inclusive era proibido, né? A gente fazia festas assim, tinha o chamado bootlegger, né, que era o cara que ia na loja, comprava e levava, identidade e dele. lá a gente, né, aí foi 6 meses de orgia, né, por assim dizer. E eu voltei completamente diferente, né, para tristeza da minha família, né. É tão esquisito ver o pastor Augusto Nicodemos falar essas coisas, porque a gente tem assistido, acompanhado ele nas ministrações, nas igrejas e tal, falando tão bem acerca do reino de Deus, de Jesus. E é esquisito até ouvir ele falar do que ele passou como testemunho. Claro, cada um tem suas histórias, tem sua vida, mas vamos ver. Voltei muito diferente, e aí eu comecei a andar com uma turma da pesada, como eu te disse, gostava de motocicleta, né? Então tinha uma espécie de uma gangue, né, em Recife, que eu era o líder, e vários deles eram filhos de crentes como eu, né? Era, vários deles. E aí a gente vivia para isso, fazer racha. Meu pai na época, eu venho de uma família de classe média alta, né? Meu pai, ele chegou a ser o presidente da Eletropaulo de Pernambuco, né? Companhia de Eletricidade de Pernambuco. E aí lembra do Opala? Opalão. Quando o Opala saiu, meu filho, papai me deu um Opala amarelo. Amarelo? Amarelo. Não era o Camaro amarelo, Caramba, era o Opala amarelo. Era o Opala amarelo. Mandei envenenar o carro, aquele cano de escape embaixo da porta, assim, aquele buraco, né? Carrão. Vivia fazendo racha. É mesmo? Fazendo racha. Ia pra boate, não tinha nada. Ia pra boate, ficava bêbado, saía pra zona de prostituição, peguei doença venérea que não acabava. Rapaz, o pastor Augusto era terror, hein? Fogo na roupa, hein? Zona de prostituição, o que você imaginar. Foi riscando tudo aqui, tudo, né? A coisa que você imaginar, eu andei. Assalto à mão armada, tu acredita? Que? Assalto à mão armada. Porque a família começou a limitar o dinheiro quando viu para que lado eu estava indo, né? Entendi. E aí eu comecei a vender a câmera de filmar do meu pai, bujão de gás, tu acredita? Descia a esse ponto, né? Tenho até vergonha que tudo a cor desse copo aqui. Mas eu estava realmente nessa situação, e uma vez eu cheguei eu assaltei um posto de gasolina. Seu Luiz. Só para um detalhe, porque não adianta, se alguém quiser me denunciar, já prescreveu. E além do mais, não tem denúncia, né? Depois que eu me converti ao cristianismo, eu fui procurar seu Luiz e eu devolvi o dinheiro, me apresentei para ele. Meu pai era advogado, né? Meu pai me instruiu. Disse, olha, você pode ser preso. Eu disse, estou disposto. Mas fui lá, devolvi o dinheiro, disse ao seu Luiz, tinha sido eu. O queixo do seu Luiz veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido. Tava mascarado, não tinha a menor ideia que era eu. E ele não. Eu frequentava o posto, tinha um barzinho lá que eu frequentava, aí eu sabia as movimentações e tudo, né? O horário e tal. Bom, mas aí no Natal de 77, eu conheci uma moça e me apaixonei perdidamente pela moça. Foi numa boate chamada Ferro Velho, lá em Recife. Me apaixonei pela moça e aí eu disse, tá na hora de eu começar uma vida diferente. Porque eu era muito louco, né? Muito louco. Atirava em placa.
Meu Deus! Meu Deus! Aqui tem um juvenil perto do que era o Não Nicodemo. chega nem perto. então. Você tá ouvindo ele falar e fala, nossa, Eu quero ser esse cara quando eu crescer. você ainda precisa pra chegar no que ele era. Falta muito. Aí, nessa época, eu não fiquei assim, totalmente fora da igreja, né? Porque eu namorava uma moça que era da igreja e ela tentava me converter, né? Me levava trazer de volta. Aí, de vez em quando, por conta dela, eu ia para acampamento, retiro de jovens. Sei. Eu ficava um dia, caía fora, não aguentava, enfim. Aí eu conheci essa moça, né? Acabei o namoro com essa daí, conheci essa moça lá, na Boate Ferro Velho. Aí disse, não, tá na hora de eu começar uma vida nova. Eu já tava meio que cansado também, sabe? Tinha 23 anos. E eu disse, não, tá na hora de começar uma vida nova. Aí me dediquei a essa moça. Essa moça se tornou meu ídolo, meu Deus, a razão da minha existência. Depois de 6, abandonei os amigos, a turma da motocicleta, a gangue, larguei tudo. Continuei com a moto, né? E na época eu tinha uma Honda XL 250, era um show naquela época, né? E o pai tinha grana, né, pra pagar isso, aí... Bom, tudo bem. 6 meses depois de namoro, eu comecei a entrar em depressão. Por quê? Nada me satisfazia. A moça não me satisfazia. Eu estava fazendo desenho, tinha feito engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco. Deixei o curso no meio, fui para desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco. Estava no último ano. Ele não... Não está satisfeito. Tinha grana, tinha dinheiro, boate, carro, motocicleta, tudo, mas um buraco no coração que eu não sabia o que era. Os amigos. Interessante isso, né? Porque o pastor Augusto Nicodemos, ele tinha tudo, tinha dinheiro, tinha recursos, tinha uma namorada a qual gostava dele, ele gostava dela, tinha uma moto, ou seja, ele estava tranquilo teoricamente, tinha tudo, faculdade, estudando, o pai tinha dinheiro, podia bancar, podia ajudar ele. Então, ou seja, não lhe faltava nada, aparentemente, mas aí, vazio no coração. Amigos davam um conselho, tinha pai, tomar um banho de sal grosso e tudo mais, aquele buraco no coração que foi aumentando. Aí, em setembro de 1977, eu cheguei num estado em que eu disse, eu não consigo viver. Nossa. Meu pai tinha um revólver, naquele tempo era normal, tinha um 38, guardava na gaveta de meia, na cômoda dele, né? Eu conhecia. Eu tinha feito serviço militar, era familiarizado com armamento, né? Sabia manusear uma arma. E naquela noite de setembro de 77 eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais. Não sei, não tem mais razão. Cheguei em casa, eu me lembro. Cheguei em casa, estacionei a moto, subi lá no primeiro andar, era um sobrado onde a gente morava, na casa do papai. E fui lá no quarto dele. Quando eu cheguei, eu não esperava, minha mãe estava lá, estava lendo a Bíblia. Ela era, como eu disse, uma mulher muito, muito piedosa, né? Ela estava lendo a Bíblia e ela viu quando eu entrei. E ela viu que eu estava transtornado. E ela perguntou, o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar, disse para ela, olha, eu não tenho mais, mãe, não tenho mais razão de viver, eu vim acabar com a minha vida. E ela disse assim, por que você não ora, meu filho? Você sabe o evangelho, você conhece a verdade. Naquela hora, lá no quarto, ali na presença da minha mãe, eu orei pela primeira vez, Vilela. É interessante como a mãe foi muito sábia, porque ele foi sincero com a mãe. A mãe estava orando no quarto, ele entrou, falou, não mãe, não quero mais viver, vou tirar minha vida e toda aquela coisa e tal. A mãe poderia ali se desesperar, não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, meu filho e tal, e chorar, e gritar, e ligar para o pai. Ela poderia fazer isso e até aos nossos olhos nós diríamos que é até algo legítimo. Bom, ela fez o certo ali, ela não esperava ouvir aquilo do filho. Mas não, cara, olha como a mulher é sábia, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Falou, filho, por que você não ora? Então, ela teve que ser fria. Claro, ali, acredito que ela tenha se assustado, né? Claro, quem não se assusta ali, de repente, ela até se assustou, mas ele só não contou. Mas, enfim, ela foi fria e naquele momento Deus a instruiu. Por que você não ora? Por que você não ora? Você conhece a verdade, você sabe. Por que você não ora? E ali ele orou. Vou até voltar um pouquinho na conversa para a gente não perder o raciocínio.
mãe, não tenho mais razão de viver, eu vim acabar com a minha vida. E ela disse assim, por que você não ora, meu filho? Você sabe o evangelho, você conhece a verdade. Naquela hora, lá no quarto, ali na presença da minha mãe, eu orei pela primeira vez, Vilela. Levantei meu coração diante de Deus. Como se fosse uma criança que faz isso, né? É. Cara, caiu um peso de 200 quilos da minha... Rapaz, foi um negócio extraordinário. Essa foi a experiência mais marcante da minha vida. Naquela hora, eu senti Deus do outro lado me respondendo. E tudo que eu tinha aprendido quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente na igreja, voltou como se eu nunca tivesse saído. Ai, meu coração se encheu de uma alegria. Disse, mamãe, alguma coisa aconteceu. No dia seguinte, contei aos meus amigos. Eles fizeram aposta para dizer, isso aí vai durar um mês e Augusto vai estar de volta para pai. Fogo de palha. Já fazem 45 anos, né? Perderam a aposta. Maravilhoso. Rapaz, aí no dia seguinte, eu abri minha Bíblia, comecei a ler, tudo voltou. É impressionante, tudo voltou. Aí eu fui para a universidade e não tinha gosto, não queria mais. Meu negócio era ler a Bíblia, falar para as pessoas, pregar o evangelho. Não demorou muito, eu larguei, não terminei o curso de desenho industrial e entrei no curso de teologia. E a namorada, você largou? Eu voltei para nós voltamos para a namorar. E ela também se tornou cristã, mas ela, quando percebeu que eu ia ser pastor, ela foi muito sincera. Ela disse, eu não me vejo como esposa de pastor. Entendi. Aí eu disse, bom, mas eu não me vejo sem ser pastor. Não... E aí nós acabamos definitivamente. E acabou que ela casou com um pastor, né? Olha só! Ela não queria você de pastor, era outro pastor. Não, na época era exatamente isso aí, né? Olha só. Pronto, e aí fui estudar teologia, e minha vida começou. Aí foi teologia e pastorear, aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, e começou essa maratona toda aí. E até hoje eu sou tão vibrante como há 45 anos atrás com o que me aconteceu. E aí aparece... Cara, que linda a história, que lindo testemunho do pastor Augusto Nicodemos. Não conheci agora junto com vocês. E é incrível como Deus faz as coisas, né? Uma pessoa em que tinha muitas posses, tinha dinheiro, o pai trabalhava bem, o pai tinha um bom emprego, tinha tudo, tinha carro, tinha namorada, tinha amizade. De repente ele falou da gangue lá, né? Que ele era o líder da gangue, mas aparentemente tinha tudo. Estudava, faculdade, namorada, mas vazio no peito, no coração, até que se derramou na presença de Deus. E essa é a chave. Essa é a resposta de todas as coisas. Se derramar na presença de Deus e abrir o coração e ser sincero. Ele foi sincero com a mãe ali. Eu acredito que nessa oração ele foi sincero com Deus também. No sentido de, Senhor, eu não quero mais, não quero viver, quero tirar minha vida. E é como ele falou. Parecia que o peso de 200 quilos saiu das costas dele, ficou mais leve. Ficou mais leve. O Senhor falou para ele assim, olha, não, peraí. Não acabou aqui. Eu tenho uma vida para você. Eu tenho um propósito na sua vida. E foi isso que aconteceu com o pastor Augusto Nicodemos. Que demais, que demais. O que você achou desse testemunho? Você ficou impactado assim como eu? Então coloca aqui nos comentários o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. E aproveita para compartilhar com todo mundo e espalhar essa mensagem de fé, esse testemunho maravilhoso do pastor Augusto Nicodemos. Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau.